vou falar para vocês que é sobre as condições climáticas irregulares que têm aí afetado de alguma maneira os produtores de leite lá no Rio Grande do Sul, que deverão ter mais um ano com dificuldades. Para entender quais são os gargalos dos pecuaristas neste ano e quais são as perspectivas de produção, nós vamos falar então agora com o conselheiro da Abra Leite, o Alcio Azambuja. Oi, Alcio, seja muito bem-vindo aqui com a gente no Agrotarde. Muito obrigado. Alcio, então vamos começar falando diretamente aí com os nossos telespectadores que muitas vezes não entendem exatamente de que maneira, como que os efeitos climáticos podem afetar de uma maneira a produção de leite. Então explica para quem está em casa o que um longo período de estiagem, por exemplo, pode causar nessa produção, no rebanho. Sim, nós viemos já há 3 anos de Laninha e aqui na região sul, ou melhor, no Rio Grande do Sul, quando temos anos de Laninha, ocorrem secas. E isso afeta toda a produção de alimentação, de forragem para os animais. Tá? Eu tenho um dado ainda não de todo o estado, e Matéria está fazendo esse levantamento no Rio Grande do Sul, e eu tenho os dados apenas da região sul do Rio Grande do Sul, que foram levantados até o dia 6 de janeiro. Nessa região, que é a região do entorno de Pelotas, abrange Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Lourenço do Sul, Cerrito, Pedro Osório, todo esse entorno dessa região do extremo sul do Rio Grande do Sul, ali nós tivemos uma perda de 35% de milho para silagem e 30% na produção de leite. Isso implica em que os produtores de leite terão que diminuir da sua produção, terão que comprar mais volumosos adquiridos de fora, isso aumentando seu custo ou diminuindo sua produção, sem terem compensação no valor recebido pelo litro do leite. Tem havido importações e uma questão, o leite, a produção leiteira é a mais complexa de todas as atividades agropecuárias. Por quê? Porque o produtor de leite ele faz tudo o que o agricultor faz, ele faz o que o pecuarista de corte faz e ele faz além as atividades inerentes à atividade pecuária, da pecuária de leite. Então, ela é esse ápice da produção agropecuária. Então, nós sentimos muito todos esses efeitos agora da estiagem, pela falta de produção, inclusive também não só pela falta de produção de forragem, mas há propriedades que têm problemas também no abastecimento de água para dessedentação dos seus animais, às vezes até para as próprias famílias. Num período como esses, então, o custo de produção sobe, né? Você chegou aí a mencionar, é preciso aumentar investimentos em ração, cereais, por exemplo. Então, o custo de produção, a margem de lucro para o produtor fica muito apertada, né? Exatamente isso. Como eu disse, muitos produtores ou diminuirão a produção dos seus animais, terão que secar mais vacas, ou terão que adquirir volumosos de fora, encarecendo dessa forma a sua produção. E como eu disse, sem um retorno, porque talvez não haja uma elevação nos preços para o leite se continuarem as importações. Então, é muito importante que as autoridades estejam sensíveis, porque uma outra questão também é que a pecuária leiteira é a que mais emprega. Como eu falei, ela é uma atividade extremamente complexa e abrange. O pecuarista de leite ele usa os mesmos insumos que o agricultor usa, que o pecuarista de corte usa, e mais os insumos específicos da cadeia leiteira. Então, isso dá uma capilaridade econômica muito grande. Envolve muito. O leite, eu costumo dizer, pode não ser um grande negócio, mas é um negócio muito grande, envolve muitas pessoas e tem muitos outros setores que estão interligados, dependentes da atividade leiteira. 98% dos municípios do Rio Grande do Sul produzem leite e 100% os consomem. É uma produção, é um setor dentro do nosso setor que abrange aí
quase que a totalidade dos produtores, dos municípios produtores. Agora, mais um ano, então, a gente está sob efeito do Laninha. Alguns acreditam que os efeitos estão um pouco mais brandos que no último ano, mas, de qualquer maneira, eles já estão acarretando aí uma série de consequências. O ano passado foi bem difícil, aí, principalmente para o Rio Grande do Sul. Como os produtores estão se preparando para esse ano? Deu para tirar alguma lição do ano passado? Tem algo que se possa fazer? Tem algo que se possa preparar para minimizar os impactos desse efeito para o setor leiteiro? Bem, na verdade, tem várias coisas que podem ser feitas. O que está nas mãos dos produtores, eles têm feito, está sendo feito. Mas há algumas questões que poderiam serem melhoradas se houvesse um apoio das entidades públicas. Nós já tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma companhia que se chamava Semapa, que fazia perfuração de poços artesianos nas propriedades. Essa empresa foi extinta. Uma outra questão que pode ser feita é a construção e limpeza de açudes nessas propriedades rurais. Então, são algumas ações que há que haver uma concertação entre o setor público e o setor privado para que esses investimentos que o setor público fizer em água, eles são os que trazem o melhor retorno, porque eles são de estrutura, isso permanece, isso fica para sempre. Não é como alguns outros que são paliativos, que são apenas para safras, resolvem o problema de uma safra. Mas estas questões são estruturantes, sim, para a atividade leiteira. Então, abertura de poços artesianos, limpeza e construção de açudes, isso ajudaria muito aos produtores. E hoje, quem mais sai da atividade leiteira são os pequenos produtores. Esses são os mais sensíveis, exatamente pela sua capacidade de investimento, por vezes pela falta de escala. Então, seria salutar, seria necessário que o setor público olhasse melhor isso e que nós não nos tornássemos dependentes para o abastecimento interno de importação, que nós estamos gerando recursos em países lá fora. E esses recursos poderiam estar circulando dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Você falou muito bem uma palavra que eu ia citar, que é a solução paliativa. Talvez essa não seja a melhor solução, apesar de ser, às vezes, a única solução a curto prazo, mas não é o ideal, né? É preciso que existam políticas públicas, uma preocupação de Estado mesmo com os produtores, sabendo que fenômenos como esse, Laninha e outros fenômenos estão cada vez mais recorrentes. É preciso dar uma estrutura, um embasamento para esse setor passar por todos esses períodos, né? Como você disse, a construção de açudes, a abertura de açudes, a manutenção dessas questões é muito importante para a produção, para os produtores de leite, mas também para produtores de milho, por exemplo, que a estiagem tem prejudicado em uma grande escala e dentro do setor está tudo interligado, né? Por exemplo, o milho aí no Rio Grande do Sul, os produtores de milho estão passando por uma crise muito forte agora. Alguns já estão com prejuízos contabilizados, com as lavouras completamente perdidas. Então, se o milho, por exemplo, está com a produção limitada ou de alguma maneira prejudicada, isso reflete diretamente na produção de vocês, né, do setor do leite. Com certeza. E uma outra questão, além dessa, também, investimentos em irrigação. São investimentos normalmente caros, exigem um capital e o nosso produtor, hoje, ele está descapitalizado. Então, seria importante que se criassem políticas públicas também para irrigação. E aí entra isso, abertura de poços artesianos, construção e limpeza de açudes e também nos equipamentos para irrigação. De diversos setores dentro do agronegócio e alguns sempre comentam assim que para a safra ou para a temporada existe sempre um otimismo apesar das dificuldades, apesar das intempéries que existam em diversos setores dentro do agronegócio. Eu queria que você então falasse sobre a expectativa para o setor leiteiro aí para 2023, o ano está começando agora, é um ano que ainda vai precisar de um pouco de paciência, de cautela dos produtores, de resiliência dos produtores, ou o senhor consegue já perceber que há espaço para alguns avanços? Eu acho que a palavra resiliência foi muito bem utilizada por ti.
o produtor de leite, ele é extremamente resiliente. É uma atividade de 365 dias ao ano, com chuva, com sol, e a nossa esperança é que haja uma sensibilidade, né, com os novos governantes para esse setor, exatamente por todas as questões que elas são econômicas, são sociais também. Então, isso é o que nós esperamos. Com relação às perdas, como eu falei no começo, tem essa estimativa, já estes números levantados até o dia 6 de janeiro para o sul do Rio Grande do Sul. Mas há, sim, regiões que nós sabemos, alguns produtores tiveram 100% de perdas. Mas essas perdas estimadas que eu falei, de 35% para milho e silagem, 30% no leite, elas continuam e continuarão, porque muitos produtores já perderam as suas lavouras do milho, essas perdas já estão, a vaca, ela é inseminada hoje para parir daqui a 9 meses, e aí, então, começar a produzir, retornar a produzir leite, ou se for o caso de uma novilha, começar a produzir leite. Então, ele é um ciclo muito longo, e dentro desse cenário que nós vemos, 2023 será um ano complicado, exatamente porque nós teremos um menor fornecimento de leite, porque os produtores, como eu já disse antes, não terão a mesma quantidade de alimentos armazenados como tiveram em outros anos, porque afetou milho e silagem, afetou as pastagens. Há relatos de muitos produtores que já fizeram plantio e replantio e perderam os dois. Então, isso vem nos afetando, e isso tem um efeito futuro que transcorrerá ao longo deste ano. Muito bem, então, Alcio Azambuja, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Com certeza a gente ainda vai se encontrar aqui no AgroMais para falar sobre diversos assuntos ligados ao setor leiteiro, e com certeza espero que a gente entre em assuntos cada vez mais positivos para o setor. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje, Alcio Azambuja, que é o conselheiro da Abraleite. Eu que agradeço e exatamente espero que os nossos próximos contatos sejam com boas notícias.